Mas a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Agar e Ismael. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então, Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então, Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Berede foi chamado Beer-Lai-Roi. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael, a aliança da circuncisão. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão:
De agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: Permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara dará a você no ano que vem, por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. E com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Os 3 visitantes. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: Depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Porque Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: Não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Abraão intercede por Sodoma. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali
e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se e disse: Destruirás o justo com o ímpio? E se houvesse 50 justos na cidade, também a destruirias e não pouparias o lugar por amor aos 50 justos que nela estão? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma forma, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? O Senhor respondeu: Se eu encontrar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor a eles. Abraão continuou: Ainda que haja menos de 50 justos, será que destruirás por causa desses poucos? Não destruirás o lugar por amor aos poucos justos que possam existir? O Senhor respondeu: Não a destruirei se encontrar ali 45 justos. Abraão insistiu: E se houver apenas 40? O Senhor respondeu: Não o farei por causa dos 40. Abraão continuou: Não te indignes, Senhor, se eu falar, e se houver apenas 30? O Senhor respondeu: Não o farei se encontrar 30 lá. Abraão continuou: E se houver apenas 20? O Senhor respondeu: Não a destruirei por causa dos 20. Então Abraão disse: Não te indignes, Senhor, se eu falar apenas mais uma vez, e se houver apenas 10? O Senhor respondeu: Não a destruirei por causa dos 10. Quando o Senhor acabou de falar com Abraão, retirou-se, e Abraão voltou para o seu lugar. A destruição de Sodoma e Gomorra. Na manhã seguinte, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade, e ao vê-los, levantou-se para recebê-los e inclinou-se com o rosto em terra. Disse ele: Meus senhores, peço-vos que venham à casa de seu servo para passarem a noite e se lavarem os pés. Amanhã vocês poderão se levantar cedo e seguir o caminho. Eles responderam: Não, vamos passar a noite na praça. Mas ele insistiu muito com eles, e eles foram com ele à sua casa. Ele preparou um banquete para eles e fez pães sem fermento, e eles comeram. Antes de se deitar, todos os homens de Sodoma, tanto os jovens como os velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram a você esta noite? Traga-os para fora, para que possamos conhecê-los. Ló saiu para fora da casa e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, não façam uma maldade dessas. Olhem, tenho 2 filhas que ainda não tiveram relação com homem algum. Deixem-me trazê-las para fora e façam com elas o que acharem melhor. Mas não façam nada com estes homens, pois vieram à sombra do meu teto. Mas eles gritaram: Afaste-se! E disseram: Esse homem veio para ser um estrangeiro e agora quer ser juiz. Nós te faremos pior do que a eles. E avançaram contra Ló, ameaçando romper a porta. Mas os homens estenderam as mãos e trouxeram Ló para dentro da casa com eles e fecharam a porta. Então feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, e eles se esgotaram procurando a porta. Os 2 homens disseram a Ló: Você tem alguém mais aqui? Gêneros, filhos, filhas ou qualquer outra pessoa na cidade? Tire-os para fora deste lugar, porque vamos destruir este lugar. O clamor contra o povo é grande diante do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então Ló saiu e falou com suas 2 filhas, com seus genros e com todos os que estavam para se casar com elas, e lhes disse: Saiam deste lugar, pois o Senhor está prestes a destruir a cidade. Mas os genros, achando que ele estava brincando, não deram ouvidos. Com a chegada da alvorada, os anjos apressaram a Ló, dizendo: Levante-se, tome sua mulher e suas 2 filhas que ainda estão aqui, para que não sejais destruído na cidade. Quando ele hesitou, os homens agarraram-no, a sua mulher e suas 2 filhas pela mão, por misericórdia do Senhor, e os tiraram da cidade. Quando os haviam levado para fora, um deles disse: Fuja pela sua vida, não olhe para trás e não pare em nenhum lugar da planície.
fuja para as montanhas, para que não pereças. Ló lhe disse: Não, meu senhor. Teu servo tem encontrado favor diante de ti e tem sido muito bondoso para com a minha vida, mas não posso fugir para as montanhas. O desastre pode me alcançar e eu morreria. Olha, há uma cidade perto para a qual posso fugir e é pequena. Deixa-me ir para lá. Não é pequena? E minha vida será poupada. Ele lhe respondeu: Olha, aceito teu pedido quanto a isso também. Não destruirei a cidade que mencionaste, mas apressa-te, foge para lá, porque não posso fazer nada até que você chegue lá. Por isso a cidade se chamou Zoar. O sol havia nascido sobre a terra quando Ló chegou a Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, do Senhor dos céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e foi ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. Olhando para a direção de Sodoma e Gomorra e para toda a planície, viu que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Assim, quando Deus destruiu as cidades da planície, se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando derramou as cidades onde Ló havia morado.